Em uma entrevista, o Dr. Aranda explica que uma superlua é um evento que ocorre quando a lua cheia está em sua órbita mais próxima da Terra. Isso pode acontecer várias vezes por ano, mas o ano passado foi diferente. Durante aquela superlua, 1 bilhão de pessoas se transformaram violentamente em lobisomens durante toda a noite. Eles ainda não sabem o que causou essa mudança. Mas hoje à noite haverá outra superlua, então Aranda aconselha a todos a ficarem dentro de casa e não se exporem. Ele também promete que os cientistas estão trabalhando dia e noite para encontrar uma cura para aqueles que já estão infectados. Enquanto isso, Wesley está cuidando de sua cunhada Lucy e de sua sobrinha Emma após a morte de seu irmão. Utilizando seu conhecimento como ex-militar, Wesley passa o dia inteiro montando armadilhas para proteger a casa contra lobisomens. Ele espalha armadilhas de urso pelo jardim, conecta fios elétricos e spray de pimenta na cerca, instala câmeras de segurança em cada canto e cobre o telhado com arame farpado. Enquanto trabalha, Wesley percebe que seu vizinho Cody está praticando tiro e o repreende porque há crianças na rua. No entanto, Cody não se importa, dizendo que precisa treinar, já que os lobisomens já estão aterrorizando o Japão e a Austrália. Ao mesmo tempo, outra vizinha, Reagan, traz biscoitos para alegrar Emma, já que hoje é o aniversário da morte de seu pai. Como agradecimento, Lucy lhe dá algumas baterias extras e spray de pimenta. Depois que Reagan sai, Wesley anuncia que a casa deve ficar trancada pelo resto do dia e revisa as regras com Lucy. Eles não devem abrir a porta para ninguém, não fazer barulho, não chamar atenção e não hesitar em atirar. Como Wesley trabalha para o Centro de Controle de Doenças, CDC, ele está de plantão esta noite e se desculpa por ter que sair. Após sua saída, Lucy tranca todas as portas e janelas. No centro da cidade, o exército tomou conta das ruas. Um toque de recolher está prestes a começar. Então ônibus recolhem pessoas sem teto para levá-las a abrigos. Wesley observa pessoas que parecem suspeitas e fica desconfortável com os cartazes pessimistas espalhados. Ao chegar à instalação do CDC, Aranda o apresenta à imprensa como o líder da equipe de resposta global e principal biólogo molecular. O segundo no comando é Evan, e Amy é especialista em biologia e comportamento de canis lupus. Aranda explica que a superlua desencadeia uma mutação rápida do DNA, que é sensível à luz da lua. Esta noite, o CDC espera encontrar uma maneira de bloquear essa mutação e, até agora, eles desenvolveram um líquido chamado Moonscreen, que deve agir como uma barreira entre a luz da lua e o DNA. Se funcionar, poderá ser desenvolvido como uma cura. Aranda encerra a conferência lembrando a todos que fiquem em casa. Depois, todos entram na instalação e todos os pontos de saída são lacrados. Amy observa a chegada de seu namorado Miles, que se transformou em lobisomem no ano passado. Ela se lembra de seu último beijo e de como ele garantiu que se voluntariar para o experimento foi sua escolha. Miles é colocado em uma jaula e acorrentado como precaução, já que os lobisomens podem sentir quando uma superlua se aproxima. Wesley, Evan e os outros cientistas vestem trajes especiais com visores que mostram os sinais vitais dos sujeitos de teste. Os cientistas aplicam gotas de Moonscreen nos olhos dos voluntários e pulverizam seus corpos com o líquido. Uma das voluntárias começa a ter dúvidas por medo, mas suas preocupações são ignoradas. Miles tenta acalmá-la, enquanto outros 2 voluntários ficam empolgados. Quando o teto é aberto para deixar a luz da lua entrar, nenhum dos voluntários se transforma, o que indica que o Moonscreen funciona. Aranda imediatamente ordena que a equipe colete amostras para começar a trabalhar em uma cura. Wesley e Aranda analisam as amostras e notam que a mutação parece ser um tipo de sistema de defesa imunológico. Eles concluem que a superlua está ativando uma resposta de defesa dormente, mas não conseguem entender por que isso só aconteceu no ano passado. De repente, Miles começa a se transformar, o que significa que o efeito do Moonscreen dura apenas 60 minutos. Evan tenta usar a máquina para pulverizá-lo novamente, mas Miles a derruba, causando um curto-circuito que interrompe o fechamento do teto. Os voluntários começam a se transformar em bestas aterrorizantes, e explosões destroem vários equipamentos. Aranda é exposto à luz da lua quando seu traje se danifica e também começa a se transformar. Wesley tenta segurar Aranda enquanto Evan procura um tranquilizante, mas não é rápido o suficiente. Aranda termina a transformação, quebra o traje e fere Evan. Os lobisomens começam a escapar, atacando os cientistas. No caos, os sobreviventes tentam evacuar, mas os lobisomens continuam matando. Amy, Wesley e Evan tentam se esconder na enfermaria, mas Evan não sobrevive aos ferimentos. Amy quer procurar Miles,
mas Wesley a lembra que ele agora é um monstro violento. De volta à cidade, os uivos dos lobisomens ecoam pelo bairro. Regan procura por sua mãe, sem saber que há um lobisomem na cozinha. Lucy verifica as câmeras de segurança e vê outra criatura correndo pela rua. Um lobisomem escala uma árvore e Cody atira de sua janela, mas erra os tiros. O lobisomem se aproxima e quebra a janela, deixando a luz da lua entrar. Agora, o DNA de Cody reage e ele começa a se transformar também. Na instalação, Amy e Wesley andam cuidadosamente para evitar os lobisomens até chegarem ao arsenal, onde se equipam e pegam o máximo de armas que conseguem carregar. Eles aplicam o Moonscreen nos olhos e pulverizam qualquer pele exposta antes de ajustarem seus relógios para 60 minutos. Wesley faz Amy prometer que, se um deles se transformar, o outro deve atirar. No caminho para fora, eles encontram Miles. Amy atira em uma lâmpada, distraindo Miles com as faíscas, e conseguem escapar. A dupla entra no carro de Wesley e acelera o máximo possível. Wesley liga para Lucy, que relata o que está vendo pelas câmeras de segurança. Nesse momento, Regan aparece do lado de fora, implorando para que Lucy a deixe entrar, dizendo que um lobisomem matou sua mãe e ela não quer ficar sozinha. Lucy quer ajudar, mas Wesley lembra que abrir a porta é perigoso. Enquanto discutem, um lobisomem ataca Regan e a mata rapidamente. Distraído pela ligação, Wesley bate o carro em um ônibus. A ligação é cortada e Lucy entra em pânico ao ouvir os gritos de Regan enquanto é assassinada. O lobisomem que a atacou é Cody, que se joga contra a cerca, ativando a armadilha elétrica. Lucy o vê pelas câmeras e aciona o spray de pimenta para afastá-lo. No carro, Amy e Wesley se arrastam para fora antes que as chamas os alcancem. Wesley percebe que perdeu o celular, mas não há tempo para voltar, e Amy precisa arrastá-lo para longe. Agora, eles não têm escolha a não ser continuar a pé. Enquanto avançam escondidos, avistam lobisomens destruindo carros. Eles se movem cuidadosamente atrás de veículos estacionados, mas logo mais criaturas aparecem do outro lado da rua, cercando-os, para se protegerem. Eles se escondem debaixo de um carro e fazem um esforço para permanecerem em silêncio enquanto os lobisomens continuam quebrando coisas ao redor. Um deles até fareja o carro, mas não os encontra e logo os lobisomens deixam a área. Quando Amy e Wesley saem de seu esconderijo, o alarme dos relógios toca, lembrando-os de reaplicar o Moonscreen. Os lobisomens ouvem o som e começam a persegui-los, obrigando-os a correr. Amy vê os portões de um shopping prestes a fechar e os dois deslizam por baixo do portão no último segundo, deixando os lobisomens furiosos do lado de fora, dentro do shopping. Um garoto os guia até um local onde várias pessoas estão trancadas atrás das grades das lojas. Wesley percebe que o local tem túneis subterrâneos que podem ajudá-los a atravessar a cidade com segurança. De repente, uma lâmina é pressionada contra o pescoço de Amy por pessoas mascaradas que vivem no subsolo. Desesperado, Wesley explica que só quer alcançar sua família. O grupo misterioso concorda em guiá-los até a entrada do túnel. Enquanto isso, Lucy vê pelas câmeras que Cody está uivando para atrair mais lobisomens. Minutos depois, Amy e Wesley cruzam o túnel, mas um lobisomem aparece antes que consigam abrir a saída. Eles tentam atirar, mas a criatura derruba Wesley e o joga ao redor. Caído no chão, Wesley encontra um cano de metal e o usa para esfaquear o lobisomem, que cospe sangue antes de morrer. Agora eles podem continuar e chegam até uma loja, mas o Moonscreen está quente demais para ser eficaz. Eles se cobrem com uma lona e correm para dentro da loja, ativando o alarme no processo. Amy destrói o alarme rapidamente, e Wesley coloca o Moonscreen na geladeira, esperando que ele esfrie. Enquanto esperam, Wesley ouve um barulho estranho e encontra uma criança transformada, comendo um gato. Chocado, ele não consegue atirar, mas Amy rapidamente nocauteia a criança com um taser. Na cidade, os lobisomens destroem metade das câmeras de segurança da casa de Lucy e pressionam seus corpos contra a cerca elétrica, causando falhas nas luzes. Eles derrubam uma árvore sobre a cerca, destruindo as linhas de energia e deixando a casa às escuras. Lucy e Emma correm pela casa ligando lanternas. Um lobisomem fica preso em uma armadilha de urso enquanto outros escalam o telhado. Lucy corre de quarto em quarto, atirando no teto para afastar as criaturas. Isso parece funcionar até que ela fica sem balas e precisa pausar para recarregar. Enquanto isso, Amy e Wesley, após reaplicar o Moonscreen, encontram um grupo de pessoas armadas que lutam contra os lobisomens com grande eficiência. Depois de eliminar ou afastar as criaturas, Wesley e Amy tentam pedir ajuda ao grupo, mas não são levados a sério. Durante a discussão, um lobisomem reaparece e mata um dos homens.
levando o grupo a abrir fogo. Amy e Wesley se escondem atrás de um carro enquanto um guerreiro é capturado e devorado. Uma bala perdida quebra a janela do carro, deixando Amy tonta. Wesley a protege, atirando em um lobisomem que se aproxima. Um lobisomem enorme salta de um telhado, causando uma explosão em um poste de luz antes de cair no meio da rua. Um homem em um caminhão atira, mas a criatura usa um corpo humano como escudo antes de arremessá-lo para derrubar o homem. Amy percebe que os lobisomens estão formando um círculo de caça e sugere que saiam antes de serem cercados, para testar uma teoria. Amy se oferece como distração, chamando a atenção dos lobisomens. O líder dos lobisomens a cheira e a golpeia no estômago, mas não a mata. Ela grita com o lobisomem, que ruge de volta, dando tempo para Wesley pular no caminhão e abrir fogo. São necessários muitos tiros, mas ele finalmente derruba o grande lobisomem, e as outras criaturas fogem de medo. Em seguida, Wesley entra no banco do motorista e chama Amy para se juntar a ele. No entanto, quando ela se aproxima, uma mão peluda a arrasta para longe. Devastado, Wesley olha ao redor, mas não consegue vê-la e percebe que não tem tempo para salvá-la. Sentindo-se culpado, ele acelera e vai embora. Enquanto isso, Lucy continua atirando contra os lobisomens pelo teto. Enquanto diz a Emma para permanecer escondida, quando um dos lobisomens chega à área acima da sala de estar, Lucy atira novamente, abrindo um grande buraco no teto, por onde agora entra a luz da lua. O lobisomem se move em direção à porta da frente e começa a sacudi-la. Então Lucy atira várias vezes, abrindo mais buracos, até que suas balas acabam. Desesperada, ela pega uma faca para si e o spray de defesa para Emma. Nesse momento, um lobisomem quebra a madeira que cobria uma janela e finalmente entra na casa, forçando Emma e Lucy a correrem para se esconderem no quarto. O lobisomem segue o rastro pelo cheiro e está prestes a encontrá-las, mas se afasta ao ouvir um barulho do lado de fora. É Wesley, que buzina para os 4 lobisomens bloqueando a rua. Ele acelera o caminhão e atropela os lobisomens um por um. Sob a chuva, a última criatura pula no caminhão tentando pará-lo, mas Wesley dirige direto para dentro da garagem de Cody. No quarto, Lucy e Emma pensam que tudo acabou, mas antes que possam sair, um lobisomem atravessa a parede. As duas correm, e Lucy empurra Emma para dentro de um armário antes de se esconder atrás de uma porta. Segurando sua faca, um dos lobisomens encontra Emma primeiro e começa a quebrar a porta de madeira, mas ela ativa o spray, assustando-o. Ao mesmo tempo, outro lobisomem entra no quarto, e Lucy aguarda o momento certo para atacar, mas a criatura a lança facilmente contra uma cômoda. Então, Emma aparece por trás do lobisomem e o esfaqueia com a faca que havia caído, criando uma distração. Isso permite que Lucy encontre um machado e finalmente mate o monstro. Segundos depois, Wesley entra na casa e se reúne com sua família. Após se certificar de que elas estão bem, ele diz para se esconderem, pois eles podem ouvir o lobisomem da garagem se aproximando. Restam apenas 15 minutos para o nascer do sol e eles não têm mais balas. Então Wesley tem apenas uma ideia maluca. Ele se despede da família e entrega a Lucy seu relógio com o alarme ajustado para 15 minutos. Ao sair, o lobisomem Cody já está esperando por ele. Wesley olha diretamente para a lua e começa a se transformar. Um sacrifício que demonstra o quanto ele deseja proteger aqueles que ama. Depois de alguns rugidos, Cody e Wesley começam a lutar, mesmo em forma de lobisomem. A experiência militar de Wesley faz a diferença, e ele domina Cody com facilidade. Em poucos movimentos, ele usa suas garras para decapitar o inimigo. Lucy assiste a tudo através dos buracos na parede, ficando aterrorizada. Ela corre para esconder Emma dentro de um armário. Nesse momento, Lucy encontra uma bala no chão e prepara sua arma, enquanto começa a implorar para que Wesley se lembre da família. Suas palavras não são suficientes para detê-lo, e ele arrebenta uma porta dos fundos. Desesperada, Lucy mostra uma foto do irmão dele, mas isso também não funciona. Wesley ruge, fazendo Lucy cair no chão. Sem outra opção, ela se prepara para atirar, porém, o alarme do relógio dispara, e Lucy se lembra das palavras de Wesley. Em vez de atirar nele, ela mira na janela, permitindo que a luz do sol entre no ambiente. Quando olha novamente, Wesley já voltou à sua forma humana. Certifique-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para assistir a mais vídeos como este. Obrigado por assistir.